Bem-vindos de volta, pessoal, ao Neutrality Studies. Hoje, mais uma vez, com o sempre brilhante professor David Gibbs, da Universidade do Arizona. David, seja bem-vindo de volta. Obrigado por me receber, Pascal. Obrigado por voltar a se conectar. Primeiro, podemos falar sobre uma das suas experiências recentes, porque você visitou os países bálticos e tem algo a dizer sobre a russofobia. Depois, mais adiante, vamos entrar no que você está chamando talvez de um segundo momento Vietnã. Mas vamos começar pela russofobia. O que você de fato vivenciou nos países bálticos? Passei um mês nas 3 repúblicas bálticas, Letônia, Lituânia e Estônia. Principalmente na Letônia, mas com visitas mais breves às outras 2. E superficialmente elas são muito encantadoras. Como americano vindo dos Estados Unidos, sempre fico impressionado com o quanto a Europa é mais bem organizada. É muito mais agradável. É charmosa em muitos aspectos. Mas há um lado muito sombrio nos países bálticos, que sempre esteve lá. E ele se manifesta mais claramente em uma espécie de tom agressivo de nacionalismo. Há bandeiras absolutamente por toda parte, bandeiras nacionais, quase sempre combinadas com bandeiras ucranianas. E declarações anti-Rússia estão mais uma vez praticamente por toda parte. Na Lituânia, por exemplo, no prédio da Câmara Municipal, um edifício enorme, havia uma grande declaração anti-Rússia. Era algo sobre denunciar Putin em inglês para todos verem. Fiz vários passeios e os guias turísticos sentiam uma hostilidade aberta, real, a tudo que fosse russo. Não era só Putin, mas acho que a tudo que fosse russo. E isso também se reflete muito na história recente do país. A Letônia basicamente chegou bem perto de proibir a língua russa. Ela era uma língua opcional no ensino secundário, e acho que praticamente proibiram isso a partir deste ano. É muito interessante porque na Letônia, acho que cerca de 25% da população é de etnia russa, e eles nunca tornaram o russo uma língua secundária. Quero dizer, o Canadá tem cerca de 1/4 da população que fala francês, a mesma proporção. E o francês tem status de igualdade com o inglês. Você vai ao Canadá, tudo está em inglês e francês. Mas o russo basicamente nunca foi uma língua oficial. Era uma disciplina opcional no ensino médio. Acho que isso acabou. A Rádio Nacional costumava transmitir em russo. Acho que isso acabou, ou está prestes a acabar. Então existe de fato uma hostilidade real contra os russos. E isso vai além no sentido de que um número considerável de falantes de russo teve a cidadania negada. Nunca teve permissão para obter cidadania. Não sei qual é a porcentagem, mas é alta. E no Museu Nacional eles falavam abertamente sobre isso. Fui ao Museu Nacional e falaram sobre como eles têm carteiras de identidade separadas. Uma certa porcentagem da população russa tem carteiras de identidade de não cidadãos, basicamente porque são apátridas. Isso me lembra um pouco o período entre as guerras, quando havia os passaportes Nansen para pessoas apátridas, pessoas deslocadas. E para contextualizar, meu pai é um refugiado da Alemanha. Ele tinha um passaporte Nansen. Isso me lembra um pouco essa situação. E também quer dizer, já que estou fazendo paralelos históricos aqui dos Estados Unidos, isso me lembrou um pouco a Alabama e o Mississippi, da Europa talvez nos velhos tempos. Inclusive pelas atitudes realmente hostis em relação a um grande número de pessoas que vivem na região do Báltico, os russos étnicos. A Lituânia, aliás, não acho que tenha uma minoria russa significativa ou grande. A Estônia tem, e acredito que lá também existam problemas semelhantes. Então, sabe, há mais um ponto que vale destacar. Esses países são membros da União Europeia e da OTAN. E é impressionante que a União Europeia e a OTAN, que usam uma linguagem tão moralista e cheia de superioridade moral, não pareçam muito incomodadas com nada disso. Na verdade, como todo mundo sabe, uma estoniana é hoje na prática a ministra das Relações Exteriores da União Europeia, Kaja Kallas. Uau! E ela é visivelmente anti-russa, não apenas anti-Putin, mas anti-russa. Enfim, você quer me fazer alguma pergunta sobre isso?
Do you want to ask me any questions about this? Yeah, but I mean, isn't that this Sim, quero dizer, isso não faz parte de todo esse processo horrível. Temos uma União Europeia que finge defender o liberalismo e o multiculturalismo. E aí vem a ideia de que tudo pode ser integrado. Mas desde 2014, aceita-se que a Ucrânia bombardeie outras partes da Ucrânia e mate um enorme número de ucranianos que simplesmente falam outra língua. E que todos esses programas, basicamente anti-russos, sejam institucionalizados. E desde que seja anti-russo, por definição, é algo positivo. Porque é aí que está essa hipocrisia que vem incomodando tantos de nós há anos. E você confirma mais uma vez que ela continua totalmente presente. that it's still all ever present? Well, what's interesting to me is that there was an image, I guess, of the. Bem, o que me chamou a atenção foi que havia uma imagem, eu suponho, dos russos. Pelo menos esse é o aspecto objetivo. Mas a impressão que tenho é que os russos são vistos como uma espécie de figura diabólica, uma ameaça à segurança nacional. Bem, isso está por toda a Europa e os Estados Unidos. Eu me lembro, se alguma coisa dá errado nos Estados Unidos, devem ser os russos. Sabe, Donald Trump foi eleito. A Rússia deve ter feito isso. Durante anos ficamos obcecados com isso. E na Europa, o Brexit, devem ter sido os russos que fizeram isso. Aconteça o que acontecer, são os russos. Who did it? Anything that happens, it's the Russians. There's something breaks down. Alguma coisa quebra, Sabotage. então deve ter havido sabotagem russa. Isso me lembra um pouco, mais uma vez, de paralelos históricos. Parecia quase francamente um ressurgimento sob outra forma daquele tipo antigo de antissemitismo. Não estou falando do tipo falso em que o lobby de Israel bate constantemente, que é em grande parte fictício. Estou falando do tipo que existia nos anos 30. E não estou falando da Alemanha nazista. Estou falando de toda a Europa e dos Estados Unidos sobre os judeus. Desculpe, pode continuar, pode continuar. About the Jews, I'm sorry, go ahead, Floyd. Sorry, I just want to say I'll send you. Desculpe, só quero dizer que vou lhe enviar um ensaio que está sendo escrito neste exato momento por Jacob Rapkin. Ele escreve exatamente sobre isso. 9.000 palavras, sobre, sabe, os paralelos entre a russofobia e o antissemitismo, e sobre como ambos vêm exatamente do mesmo lugar, politicamente falando. É. Politically speaking, yeah. Yeah, well, good. I'm glad other people are seeing this. That's É bom. exactly how it looked to me. Fico feliz que outras pessoas estejam percebendo isso. Again, forget about Foi exatamente assim que pareceu para mim. Europe and the United É interessante porque o antissemitismo, mais uma vez, esqueça o que Yusra Labi diz, o antissemitismo na Europa e nos Estados Unidos é oficialmente desprezado. É proibido. Em muitos países europeus é literalmente ilegal. E é interessante em lugares como a Letônia, porque a Letônia teve a Legião Letã, que era uma divisão da SS, e muitos letões se alistaram. E sabe, tanto que eu acho que a Legião Letã tinha um dia de homenagem em algum momento de março, que por alguns anos chegou a ser um feriado oficial na Letônia. briefly for a couple of years an official holiday in Latvia. They were required to drop that as an official holiday, I think. Acho que eles foram obrigados a deixar de considerar isso um feriado oficial quando entraram na União Europeia. Mas agora é um feriado não oficial, amplamente celebrado. E isso dá a impressão de que, como em muitos lugares do leste europeu, havia certo apoio popular ao nazismo durante a Segunda Guerra Mundial. A colaboração não foi como na Noruega. Lá havia Quisling. Ele era um ninguém na política e não tinha apoio popular. Era um mero fantoche. Isso não era verdade em toda a Europa. E não tenho a impressão de que fosse verdade na Letônia. E sabe, suspeito que houvesse uma história muito profunda de antissemitismo na Letônia e na região do Báltico em geral. Anti-Semitism in Latvia and the Baltic region generally, but now essentially it's forbidden. And again, Mas agora, essencialmente, isso é proibido. E, de novo, o substituto são os russos, que são tratados e mencionados quase exatamente da mesma forma. E isso é permitido. Isso é considerado uma forma de preconceito politicamente aceitável. E sabe, é difícil discutir essas coisas. Não quero soar moralista, porque realmente não gosto de um tom moralista, só estou tentando ser o mais factual possível. Você pode fazer o julgamento que quiser sobre isso, mas é isso que estou vendo com meus próprios olhos. E é assim que isso me parece. that's what I'm seeing with my own eyes, and that's what it looks like to me. Hey, just a very quick note. Ei, só um recado bem rápido. A melhor forma de apoiar este canal é se inscrevendo no meu Substack gratuito.
Você também pode ajudar com uma assinatura paga por lá, ou pode comprar alguns dos nossos novos produtos em neutralitystudies.com. Links abaixo. Links below. Até lá. Eu estive na Rússia 2 meses atrás, em uma conferência sobre russofobia, e uma das conclusões a que chegamos lá é que, sabe, o estereótipo russófobo padrão cumpre, na verdade, 2 propósitos bem opostos. Por um lado, ele precisa retratar os russos como pessoas diabólicas e extremamente perigosas, que vão matar você, talvez a qualquer instante. Por outro, também precisa ridicularizá-los. Precisa fazê-los parecer ridículos. Isso é verdade. Ao mesmo tempo. E elas precisam ser as 2 coisas ao mesmo tempo, o que seria mutuamente excludente. Mas não é. Foi mais ou menos essa também a sua experiência, quanto à forma como elas estão sendo representadas nos países bálticos. Sabe, de novo, isso é só uma impressão. Mas, de novo, acho que eles eram, essa foi a impressão que tive, de algum modo, por um lado, meio ardilosos, espertos e inteligentes, mas da forma mais maligna possível. Por outro lado, eram desleixados, primitivos e atrasados. A gente não gosta de usar. Acho que, de novo, na Europa existe essa coisa peculiar, especialmente no leste europeu, onde termina a Europa e onde começa a Ásia. E nós aqui, na nossa aldeia, isto é Europa. Mas ali, do outro lado do rio, aquilo é Ásia. E a Ásia, claro, é ruim. É algo ruim. Geograficamente, isso não faz sentido. A Eurásia é um continente integrado. Mas deixemos isso de lado. A realidade não é a questão aqui. Acho que isso faz parte da ideia aqui, a de que os russos são, de alguma forma, ridículos e também espertos. Então é um ponto de vista um pouco contraditório. Em 2016, Hillary Clinton se referiu de forma famosa à maioria dos eleitores de Trump como uma cesta de deploráveis. Acho que ela provavelmente perdeu a eleição só por causa disso. Isso não caiu muito bem para muita gente. E acho que a Rússia é vista como a cesta de deploráveis da Europa. Eles são a escória, perdoa a expressão, a ralé branca da Europa. São vistos em termos racializados, quase como uma raça diferente, mesmo sendo brancos ou sendo a maioria deles branca. Nem todos são. Sabe, são estereótipos. Estereótipos realmente desagradáveis, mas acho que é assim que eles são percebidos. Não sei. Você quer comentar sobre isso? O racismo nisso. Quero dizer, é aí também que o ensaio de Yakov Rapkin chega. Antissemitismo e russofobia são ambos formas de racismo. Não é preciso ter a ver com a cor da pele. Na verdade, eles são fenomenalmente bons em ser racistas contra pessoas de todos os tipos, certo? E então, criam esses estereótipos ridículos. Mas no fim, tudo se resume a desumanizar e basicamente excluir. E também a descrever alguém como uma pessoa que precisa ser ensinada. Precisamos sair por aí e carregar o fardo do homem branco para civilizar esses bárbaros. Esse é basicamente o elemento imperial e colonial que justifica a expansão e permite que eles vão a qualquer lugar e se instalem. Se alguém resiste, isso é só mais uma prova de que precisa de uma educação mais dura. Bem, acho que você está chegando a um ponto notável na Europa. Até que ponto o discurso de ódio é violentamente rejeitado na Europa? A Europa não gosta de discurso de ódio, exceto contra os russos. Exceto contra os russos, caso em que ele é louvável. Não apenas louvável, você tem que fazer isso, é quase obrigatório. E de novo, os países bálticos, pelo que vejo, são uma versão extrema de algo mais generalizado na Europa. E claro, a resposta a isso é, bem, os russos trataram mal os bálticos. Veja como eles foram tratados na União Soviética, foram anexados à força. Isso é meio verdade, exceto por uma coisa. A pessoa mais responsável por isso não era russa. Ele era georgiano. O nome dele era Joseph Stalin. Eles esquecem esse pequeno detalhe. Mas sabe, mais uma vez, a realidade é outra coisa. E há também a questão da punição coletiva. Existe uma punição coletiva de todos os russos, inclusive daqueles russos étnicos que vivem na Letônia, que vivem na região do Báltico. E parece que a União Europeia não está de fato endossando isso ativamente.
mas está chegando bem perto de endossar. Com certeza está fazendo vista grossa. Eu diria que isso não reflete muito bem os padrões de direitos humanos da União Europeia. Certamente é muito contraditório, considerando o tipo de estilo retórico que eles gostam de empregar. Não. Mas, por outro lado, chegamos a um ponto em que Kaja Kallas, a ministra, entre aspas, das Relações Exteriores da União Europeia, vai à Armênia, aperta a mão de alguém que basicamente encarcerou a liderança da igreja e toda a liderança política de lá, e o elogia como um bom exemplo de democrata. Ao mesmo tempo, repreende os georgianos por não serem europeus o bastante. É um momento muito estranho, na verdade. E a retórica parece perder, ou as palavras, os atos de fala, parecem perder a maior parte do significado original. Mas é simplesmente o tempo que estamos vivendo. Talvez este seja o momento de mudar um pouco de assunto para isso que você chama de momento Vietnã, porque a realidade tem esse estranho hábito de se impor de vez em quando. E você sentiu isso? Que agora existe uma espécie de situação bizarra em que, na realidade, coisas estão acontecendo e, em algum momento, se tornam impossíveis de ignorar? Sim. Bem, deixe-me dizer logo de início que há duas narrativas em curso. Essa é uma expressão que acabei de ouvir de John Mearsheimer. Uma narrativa que a Rússia está perdendo a guerra. Basta olhar, o país está desmoronando, a economia está desmoronando, Putin está perdendo apoio. Há um artigo na The Economist sobre Putin estar perdendo apoio. E a outra narrativa é o oposto, a Rússia está vencendo. E um dos problemas é a informação. É muito difícil conseguir boas informações sobre isso. Eu não posso viajar até o campo de batalha e fazer uma análise adequada. Então, como se consegue informação? Há fatos que você pode verificar. E um fato muito interessante são os gastos militares. Eu consultei o Instituto SIPRI, em Estocolmo. Eles têm dados sobre isso. Que parcela da economia russa está indo para o setor militar? E a resposta é: os gastos militares são 6,3% do PIB. Acabei de verificar. Isso não é muito alto para um país em guerra. Mas também é, e é isso que o outro lado costuma citar, mais de 40% do orçamento das famílias. Do orçamento de quê? Das famílias. De toda a família. De todo... Então não do PIB, mas de todos os gastos. Tipo... Bem, isso é verdade, mas é preciso comparar com outros países. Se você comparar, digamos, com os Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, acho que estávamos gastando bem mais de 40% do PIB. A Alemanha nazista gastava bem mais de 50%. Mesmo durante as guerras do Vietnã e da Coreia, acho que o gasto era maior do que o da Rússia agora. Então, pelos padrões históricos, isso não é muito. Isso me indica que a Rússia poderia aumentar esse esforço, se quisesse. Indica que eles estão sofrendo tanto assim economicamente. Isso está bem claro. Além disso, há mais uma coisa importante. A ideia de que a Europa, ou até mesmo os países bálticos, precisam se preocupar com uma invasão russa é uma completa fantasia. Porque, se eles estivessem se preparando para invadir outros países, estariam gastando muito mais do que 6,3% do PIB. Sabe, a comparação que se tem que fazer aqui, e é a comparação que todo mundo faz, é com a Alemanha na escalada para a Segunda Guerra Mundial. Quando a Alemanha estava se preparando para invadir a Polônia e invadir todo o resto, acho que, bem no começo da Segunda Guerra Mundial, algo como 1/4 do PIB deles ia para os militares. E isso aumentou depois. É isso que se veria se a Rússia estivesse realmente planejando uma invasão generalizada. Não há nada parecido com isso. Nada disso está acontecendo. Então esses são fatos verificáveis. E outro fato verificável é a popularidade de Putin. Isso é verificável. Existe algo chamado Centro Levada, que é considerado independente e confiável como instituto de pesquisa. A revista The Economist acabou de citá-lo, e isso é muito interessante. Eles o citaram para mostrar que Putin está perdendo popularidade. Não deram os números, mas Putin está perdendo popularidade. Então,
Fui ao site do Centro Levada. Ele está perdendo popularidade. No ano passado, seu índice de aprovação era de 87% e agora caiu para um mínimo de 74%. 74%. O que posso dizer? Ele está quase fora, certo? Deve estar com 74%. Sim, é um desastre. Quer dizer, Merz está muito melhor do que eu, Tord. Starmer, antes de sair, era bem tínamers populares. Quer dizer, qualquer líder europeu refere muito melhor do que isso. O auge da popularidade dele foi de cerca de 250%, certo? 150%, right? Tem que ser, tem que ser. Mas de qualquer forma, eu escrevi uma carta para The Economist, apontando que eles deveriam ter mencionado os números aqui, mas duvido que publiquem. De todo modo, basicamente, o que temos aqui é o seguinte. Acho que a Rússia consegue sustentar esta guerra e está vencendo no campo de batalha. Quer dizer, eles acabaram de ter uma sequência de vitórias, e isso está avançando muito lentamente. Mas meu palpite, meu entendimento, é que está ocorrendo lentamente um colapso da capacidade da Ucrânia de recrutar soldados para a frente de combate. Eles estão tendo um déficit muito grave. Eles ficaram sem mísseis antiaéreos. Viraram, na prática, um país sem saída para o mar, com Odessa fechada. Acho mesmo que é só uma questão de tempo até eles cederem e começarmos a ver avanços dramáticos no campo de batalha. Eu não sou especialista militar. Talvez você devesse fazer essa pergunta a alguém como Douglas MacGregor, mas suspeito que esse momento está chegando. E o problema é que a narrativa no Ocidente é simplesmente: estamos vencendo, estamos vencendo, estamos vencendo. E ouvimos isso há 4 anos. Desculpe, Pascal, você queria dizer alguma coisa? I'm sorry, you wanted to say something, Pascal? Yeah, I mean, what happens then? I mean, Sim, quer dizer. Mas o que acontece depois? De certa forma, isso também é um desenvolvimento comum da guerra e da mentalidade de guerra, certo? Os dois lados que lutam numa guerra, obviamente, precisam alimentar a crença de que estão vencendo. Porque, caso contrário, o mais natural seria simplesmente desistir e se render logo. Vimos isso na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Os alemães fingiam que tudo estava indo bem, até deixar de estar. No Japão, fingiam que estava tudo bem, até começarem os bombardeios incendiários, e a realidade começar a se impor no Vietnã. E acho que esse é o paralelo que você vai traçar, porque você também se lembra disso. É como se fosse uma narrativa de vitória, até que as derrotas começaram a acontecer. Então, o que acontece quando a realidade se impõe? E essa é uma coisa que, por mais horríveis que sejam as guerras, acaba criando uma espécie de clareza. Porque em algum momento, torna-se impossível ignorar que você está perdendo mais homens do que o outro lado e que os russos estão à porta. Isso se torna impossível de ignorar. Então, o que isso provoca? Bem, no Vietnã foi assim. Os Estados Unidos já estavam envolvidos, é claro, desde o início dos anos 1950. Mas a grande escalada veio no começo de 1965. Foi quando os Estados Unidos começaram a enviar centenas de milhares de tropas terrestres. E a alegação era: estamos vencendo, estamos vencendo, estamos vencendo, estamos vencendo. Em grande parte, a imprensa simplesmente repetia isso. E isso vinha logo depois da era McCarthy. Então as pessoas tinham muito cuidado ao criticar a política oficial, quando no terreno era muito claro que os Estados Unidos estavam perdendo. Os relatórios de inteligência mostravam isso o tempo todo. Robert McNamara era o secretário de defesa e ele saía por aí dizendo que as coisas estavam indo muito bem no Vietnã. Enquanto isso, em particular, basicamente ele expressava uma grande frustração. As coisas estavam indo muito mal. As forças dos Estados Unidos não estavam se saindo tão bem contra o Vietcong. Daniel Ellsberg, o famoso responsável pelo vazamento dos papéis do Pentágono, era assessor de McNamara. E ele disse que uma das coisas que o fez mudar de posição e vazar os papéis do Pentágono foi que, em particular, Ellsberg apresentava esses relatórios de inteligência. Ellsberg era um ex-fuzileiro naval,
Ele colocava o uniforme de combate e o capacete e saía em patrulhas com a RVN no Vietnã para ver no terreno o que estava acontecendo. E seus relatórios eram devastadores. Ele dizia: o Vietcong está muito mais bem organizado do que queremos admitir. Eles estão vencendo. E nossa estratégia não está funcionando. McNamara lia esses relatórios e expressava grande frustração com o futuro. E então, depois de ler os relatórios, ele descia do avião e dizia que as coisas estavam indo muito bem. Ele mentia descaradamente. Era isso que ele fazia. E isso continuou por vários anos. E as pessoas acreditaram nisso por vários anos, até que em 1968, o Vietcong lançou a ofensiva do Tet e obteve ganhos enormes. Deixe-me dizer que militarmente eles foram muito bem por um tempo. Eles tomaram a embaixada dos Estados Unidos em Saigon por 24 horas. Isso é incrível, mas aconteceu. Quero dizer, eles eram tão eficazes assim. E foram muito mais eficazes do que a mídia americana achava ser possível. Eles não conseguiam acreditar. Em retrospecto, sabemos que isso foi uma aposta do Vietcong, porque eles sabiam que no fim seriam derrotados. Os Estados Unidos tinham poder aéreo e poder de fogo que os derrotariam, e eles sofreram grandes perdas. Foi um gesto político para minar o apoio da opinião pública americana à guerra. Os Estados Unidos são uma democracia, pelo menos uma democracia limitada. As pessoas votam. E sabe, as pessoas nos Estados Unidos são nacionalistas. Elas gostam de apoiar o presidente em tempos de guerra. E gostam de acreditar no que dizem o presidente e o secretário de defesa. E todo o objetivo da ofensiva do Tet era desfazer para o público americano essa imagem. E funcionou. Foi quando o apoio público começou a ruir, porque as autoridades do governo simplesmente não conseguiam justificar as declarações anteriores de que, sabe, o Vietcong basicamente estava perdendo, que os Vietcongs eram idiotas, que não sabiam o que estavam fazendo. Havia essa coisa chamada contagem de corpos, esse detalhe macabro em que autoridades do governo inventavam o número de Vietcongs mortos. Eles inventavam os números. É um detalhe grotesco, mas era uma métrica de sucesso. E, aliás, estamos vendo isso agora. O New York Times estava relatando quantos russos mortos havia. Ninguém consegue verificar esses números. Então, sabe, de onde eles vêm? Quem sabe? Mas você está vendo a mesma coisa que aconteceu no Vietnã. Essa ideia de que estamos vencendo, vencendo, vencendo. E qualquer tipo de notícia que possa contradizer isso está sendo praticamente proibida. Quer dizer, há muita repressão acontecendo. O seu próprio programa, por exemplo, saiu brevemente do ar por 24 horas. Pessoas como Jacques Baude, o coronel suíço que participa de muitos podcasts, inclusive do seu, basicamente têm sido assediadas de várias maneiras. George Galloway, na Grã-Bretanha. Há uma supressão, uma intimidação dos críticos da guerra que é realmente bastante notável. E como resultado, o público não está recebendo o quadro completo de forma alguma. Em algum momento, as reviravoltas no campo de batalha se tornam tão dramáticas que vai ser muito difícil sustentar isso. E você vai ter o que aconteceu no Vietnã, uma perda de apoio público à guerra, uma perda generalizada de confiança nas instituições. Nos Estados Unidos, isso foi bastante dramático. Quer dizer, houve a síndrome do Vietnã, quando surgiu um profundo cinismo público em relação a tudo que o governo fazia na política externa. Por muitos anos, ficou muito difícil para as Forças Armadas recrutar soldados. Pessoas evitavam o alistamento obrigatório. Pessoas ridicularizavam abertamente os militares. A CIA teve dificuldades para recrutar durante anos depois disso. Isso enfraqueceu o apoio público a todas as instituições. Acho que na União Europeia e nos Estados Unidos também, mas especialmente na União Europeia, eles estão extremamente assustados com isso. Acho que estão cientes de que estão pisando em gelo muito fino. Você tem líderes como Starmer. Starmer assumiu e ele foi o 7º primeiro-ministro britânico em 10 anos, acredito. Ou será que foi o 6º?
Acho que a Grã-Bretanha está no seu 7º primeiro-ministro em uma década governando o país. A Grã-Bretanha está entrando em um período de extrema instabilidade. Sabe, a França basicamente tem um sistema presidencialista que impede isso. Mas acredito que Macron seja o presidente menos popular da história da Quinta República. Merz é profundamente impopular. Merz is deeply unpopular. And so, the European Union in general, the institutions of E então, the European Union have never really gained. sabe, a União Europeia, de modo geral, as instituições da União Europeia nunca despertaram tanto entusiasmo assim entre o público europeu. Acho que existe uma consciência entre a elite da UE, não apenas a elite política, mas suspeito também a elite do setor privado, de que elas estão pisando em gelo muito fino. E a única coisa que a está salvando neste momento é a narrativa de que estamos vencendo, vamos vencer, vamos derrotar esta Rússia. Quando essa narrativa desaparecer, pode haver uma grande crise política na Europa. E acho que isso é algo que está tirando o sono das pessoas nos círculos do poder na Europa. Você quer comentar sobre isso? In the sanctums of power in Europe. Do you want to comment on that? Yeah, it's just like, what I wonder these days É como, sabe o que eu me pergunto hoje em dia? Você tem razão. Essas pessoas, essas figuras, são impopulares. Mas e os sistemas? Sabe, os sistemas que as produzem? Sim, os britânicos estão em crise por causa dessa rotatividade. Mas por outro lado, acabamos de ver o Sr. Starmer ser substituído por alguém que se parece exatamente com o Sr. Starmer. Parece com ele e até tem o mesmo penteado. É como, quer dizer, sabe, você simplesmente, e pense nisso, para os Estados Unidos, para a política externa dos Estados Unidos, a escolha era entre Donald Trump e Kamala Harris. Donald Trump and Kamala Harris. It's like, I cannot believe that Kamala Harris would É have como, inherent eu não consigo acreditar que Kamala Harris teria uma abordagem inerentemente mais pacífica em relação à Rússia. Muito pelo contrário. Não acho que uma guerra com o Irã poderia ter sido evitada com ela. Mas até isso não está claro. Quer dizer, talvez tivesse acontecido mais cedo. Então, de certo modo, o sistema produz essas figuras que depois vão implementar políticas muito parecidas, de qualquer forma. E a questão para mim é, o próprio sistema está em perigo. E eu acho, isso mesmo, está no comando de forma muito, muito mais firme, na verdade. Desculpe, isso parece estar no comando. that seems to be in the saddle. I mean, the system. For the time being, Quero dizer, o sistema. Por enquanto, eu só me pergunto quanto tempo isso vai durar. Em outras palavras, há uma grande ansiedade pública em relação à situação econômica. O corte da energia barata vinda da Rússia está prejudicando muito esses países. Agora, é claro, o Golfo Pérsico está prejudicando uma segunda vez no que diz respeito à energia. Há uma desindustrialização em curso no coração da Europa, na Alemanha, que foi o centro industrial da Alemanha por muitas décadas. E isso está em declínio. Acho que uma das questões aqui é por que as elites europeias quiseram essa guerra com a Rússia e por que querem mantê-la em andamento. E acho que muitas vezes os países entram em guerra quando veem seu modo de vida sob ameaça. when they see their way of life under threat, and I think European elites saw their way of life. E acho que as elites europeias viram seu modo de vida sob ameaça. E qual era o modo de vida delas? A União Europeia e a OTAN. Esse era o modo de vida delas. E acho que elas tiveram dois choques. Um deles foi Donald Trump, que pelo menos no início era visto como anti-OTAN. Ele parece ter desprezo pela Europa em geral. Não há dúvida quanto a isso. E acho que ele preferiria muito mais alguém como Kamala Harris ou Joseph Biden. Acho que isso está bem claro. A eleição de Donald Trump foi um grande choque na Europa. Ela foi vista como uma ameaça à OTAN e, ao mesmo tempo, claro, tivemos o Brexit. E isso foi um verdadeiro choque para a elite europeia. E a questão é como você explica isso para si mesmo, para os outros, para as pessoas do clube, por assim dizer. To each other, the people in the club, shall we say? And how do you explain to your population? The answer E como você explica isso para sua população? A resposta é: tem que haver um bicho-papão, tem que ser algum demônio, alguma figura diabólica. E quem era esse demônio? Putin e o povo russo. Essa foi a resposta deles. Você precisa de uma resposta simples. Não podia ser que você estivesse fazendo algo errado. Não podia ser, basicamente, que o neoliberalismo, as políticas neoliberais que ampliaram a desigualdade de riqueza, tivesse algo a ver com isso. Não podia ser nada de errado com a política vigente.
Então criamos alguma explicação simples. As pessoas gostam de explicações simples, inclusive, ao que tudo indica, pessoas altamente instruídas. É impressionante que pessoas altamente instruídas aderissem à ideia de que foi Putin quem causou todos esses problemas. Mas eu ouço isso o tempo todo de pessoas com diplomas avançados, que a razão pela qual Donald Trump foi eleito foi porque Putin fez isso. O New York Times ficou cheio de reportagens sobre isso durante anos. E sabe, acho que esse é um dos grandes motivos para essa ascensão da russofobia. Eu me lembro de que na época, com Donald Trump, até antes de ele ser eleito, havia essa narrativa nos Estados Unidos de que tudo era uma conspiração da Rússia. E foi impressionante quanto isso se espalhou. No começo eu achei que ninguém acreditaria nisso. Mas aí todo mundo que eu conhecia acreditava. Eu pensei, parece que alguém está preparando o terreno para uma guerra com a Rússia. Lembro de ter pensado isso na época. E aqui estamos. Em certo sentido, quero dizer, a conclusão a que cheguei é que o papel da mídia liberal nos Estados Unidos, e no Ocidente de forma mais geral, é fornecer constantemente justificativas e apologias para o império. Acabou de sair mais um desses artigos, há um no New York Times, neste momento, sobre por que os líderes dos Estados Unidos continuam entendendo mal o Irã. E, basicamente, ele se resume a dizer que a guerra com o Irã foi um grande mal-entendido. É tão difícil interpretar o Irã. Se tivéssemos diplomatas melhores, se explicássemos melhor, teríamos entendido. E então a guerra poderia ter sido evitada. Não tem nada a ver com o neoconservadorismo, com a necessidade e o desejo de dominar, com planos de ataque há décadas e com a conexão com Israel. É um mal-entendido porque, sabe, o Ocidente e os Estados Unidos são uma força para o bem. Portanto, quando acontece algo ruim, deve ser um erro, certo? E essa é a apologética liberal do Império. Então, em certo sentido, eu me pergunto, mais uma vez, até que ponto o próprio sistema simplesmente produz essas narrativas, que, é claro, justificam o Império, certo? Mas o que acontece quando isso termina? E acho que esse é o momento Vietnã. Essa é a questão. O que substitui isso? Não tenho uma boa resposta para essa pergunta. Quero dizer, uma das coisas que estamos vendo, e que historicamente é bastante interessante para mim, é uma ruptura ideológica das próprias ideologias nos Estados Unidos. E como tradicionalmente ser contra a guerra era associado à esquerda política, no começo da minha vida, isso era muito, muito, muito claro. A esquerda ativista, estou falando da esquerda à esquerda do Partido Democrata, era contra a guerra, contra intervenções. Eles também falavam sobre o Estado profundo, a CIA, a vigilância da CIA, esse tipo de coisa. E a direita apoiava essas coisas. Isso realmente se desfez por completo. Recentemente, houve uma reunião na casa de Tucker Carlson. Ele é um famoso comentarista conservador, que no passado foi um forte apoiador de Trump. Ele rompeu com Trump. E sabe, era uma série de conservadores republicanos que antes eram pró-Trump. Marjorie Taylor Greene, a ex-congressista ultraconservadora da Geórgia, Thomas Massie, o congressista libertário do Kentucky, que recentemente perdeu a reeleição, e vários outros. E todos falavam sobre a necessidade de um partido anti-guerra nos Estados Unidos. Basicamente, da necessidade de um partido conservador anti-guerra. Agora, de novo, para mim, alguém da minha geração, isso parece interessante. Pode-se até dizer que é desconcertante, justamente porque vai tanto contra o que costumava ser. À esquerda você tem, sabe, a esquerda teve recentemente uma série de sucessos. Os socialistas democráticos da América se tornaram uma força importante no Partido Democrata. Recentemente indicaram alguém que provavelmente será eleito senador por Michigan, El Sayed, que é membro dos Socialistas Democráticos da América. Ele é de fato um cara muito talentoso. Zohran Mamdani, o prefeito de Nova York, é membro da organização socialista. Bernie Sanders ajudou a legitimá-la 10 anos atrás. Então acho que, sabe, você está vendo esse ressurgimento
surgimento da palavra socialismo nos Estados Unidos. E na política externa, eles claramente são contra a guerra com o Irã e contra o apoio dos Estados Unidos a Israel. Quer dizer, assumem uma posição muito forte sobre a guerra em Gaza, especialmente diante das coisas horríveis, na verdade é preciso dizer genocidas, que Israel vem fazendo lá, certo? Mas em quase todos os outros conflitos, eles ou ficam em silêncio ou até são favoráveis à guerra. Sobre a Ucrânia, até onde sei, a maioria dessas pessoas, El Sayed, especificamente, é favorável à guerra e a endossa. Eles endossam a guerra contra a Rússia. Sobre a Síria, o Afeganistão e toda uma série de outras questões, eles ou ficaram em silêncio como a outra esquerda, ou endossaram essas coisas. E eu acho que, sabe, o que você tem na esquerda é que aquilo que você apresenta como uma espécie de posição anti-guerra por princípios é uma autocomplacência moral. Quase como se a autocomplacência moral fosse por si só uma justificativa. E você adotou uma posição moralmente autocomplacente, que claramente é a posição certa. Você poderia chamar isso de falácia moralista. Se você usa uma linguagem moralista, isso prova que sua posição é moral e que você é uma pessoa moral, o que não decorre disso de jeito nenhum. Mas vamos deixar isso de lado. E eu acho que o tom moralista, associado a coisas como a guerra contra a Rússia na Ucrânia, atrai muito esse tipo de pessoa. E tem outra coisa, as guerras culturais. Putin tem sido associado ao conservadorismo social. Por exemplo, não há uma parada do orgulho gay em Moscou. Ele não tem... Deixe-me dizer, eu sou um grande defensor dos direitos dos gays, e não gosto de pessoas que demonizam os gays. Não concordo com isso de jeito nenhum. Mas essa é uma questão separada de saber se deveríamos entrar em guerra com pessoas assim. Parece que uma forma muito ruim de ajudar os gays é ir à guerra. Então, basicamente acho que as questões culturais, gênero, raça e sexualidade exercem um controle enorme sobre a esquerda. Tanto que, na minha opinião, a política externa é enquadrada, essas questões enquadram os temas de política externa de uma forma muito superficial. Sim, mas também precisamos reconhecer o quão absurdamente bem-sucedido e habilidoso é o aparato de guerra dos Estados Unidos e do Ocidente em geral em surfar nessas ondas populares, certo? Há 10, 15 anos, nos Estados Unidos, as Forças Armadas tinham a política do não pergunte, não conte, certo? E agora o Exército dos Estados Unidos tenta ativamente recrutar gays, pessoas trans e assim por diante. E se orgulha de ser um empregador que oferece oportunidades iguais. Eu já trouxe Chris Mott para este programa, e ele falava sobre o pinkwashing nas Forças Armadas. Tipo, sim, gays são muito bem-vindos. E aí você sabe, bombas gays são bombas do bem, certo? Estamos bombardeando essas pessoas para ajudá-las. Quero dizer, isso é simplesmente genial. E isso, é claro, acaba conquistando exatamente esse público, a esquerda liberal, que diz algo como, sim, na verdade vamos levar direitos gays para eles com nossas bombas cor-de-rosa. Desculpem. Desculpe. Você quer terminar? Peço desculpas. Eu sei por onde você. Desculpe, eu só estava dizendo que essa é a ideia. Desculpe. Claro, eles não colocam isso nesses termos, não dizem exatamente assim. Mas na verdade é um abuso enorme. E para mim, como homem gay, também é um enorme insulto à inteligência dos gays dizer algo como não, vocês são fáceis de manipular, aliás. Sim, alguns anos atrás houve um famoso vídeo de recrutamento da CIA com uma agente da CIA que era hispânica. Ela ficava toda saltitante falando sobre como ela é interseccional e como a CIA é interseccional. Era um vídeo de recrutamento da CIA. Na verdade era meio hilário. Então, sabe, a ideia de que a linguagem de gênero, raça e sexualidade seja de alguma forma radical ou antissistema é muito superficial e muito tola. Mas ainda assim, isso tem sido eficaz. Acho que tem sido um meio de vender guerras e demonizar inimigos. Tenho que dizer que, mesmo em relação ao Irã, há muitas pessoas na esquerda, conheço pessoalmente pessoas que fizeram isso, que basicamente, no início, foram favoráveis à derrubada do governo iraniano,
ou pelo menos falaram de forma um tanto positiva sobre a possibilidade de derrubá-lo, porque ele maltrata as mulheres e os gays. Because they mistreat women and they mistreat gays. E então, de novo, isso é muito superficial e tolo, porque veja o que aconteceu. Veja no que isso deu. Tivemos uma grande guerra que acabou de devastar o Irã. O Irã vai acabar vencendo a guerra, mas a um custo enorme, gigantesco para o país. E, infelizmente, pessoas da esquerda terão desempenhado algum papel em ajudar a preparar o terreno propagandístico para isso, gostem ou não. Havia um artigo, era de uma publicação associada à New Left Review, chamada Sidecar, eu acho. Eles tinham um artigo dizendo basicamente que, sabe, a revolta contra o governo era uma revolta puramente popular. E ele desmerecia a ideia de que isso fosse dirigido de fora. Sabe, a imprensa israelense falava abertamente sobre como a Mossad estava ajudando nisso. Estava claramente sendo apoiado externamente como parte de uma operação de mudança de regime. E então há uma enorme ingenuidade, eu acho, nessas coisas. Mas a implicação aqui é muito simples. A antiga divisão entre esquerda e direita, de que a esquerda é anti-intervencionista e a direita é pró-intervencionista, acabou. Simplesmente acabou por completo. O ideal seria ver forças convergentes de pessoas atravessando as ideologias agora contra a guerra e o militarismo. Acho que há uma necessidade urgente disso na política americana. E, infelizmente, seria muito difícil alcançar isso, mais uma vez, por causa das questões culturais. Acho que há pessoas que perceberiam que há pelo menos algumas questões em que, de jeito nenhum, elas concordariam com Tucker Carlson. Mas eles nunca votariam nele de novo, porque ele é contra o aborto. Eu sou a favor do aborto, defendo o direito ao aborto, eu entendo isso. Mas estou apenas ressaltando que as questões culturais e sociais vão tornar uma aliança desse tipo muito difícil e problemática. Isso vai prejudicar qualquer esforço para ver um verdadeiro partido anti-guerra nos Estados Unidos. Agora, não estou familiarizado com a situação na Europa, mas presumo que algo assim também esteja acontecendo lá. Que vocês têm partidos populistas de direita, nos quais eu não votaria, por vários motivos. Eles me parecem muito pouco atraentes. Mas acho que na medida em que existe um impulso anti-guerra aí, ele frequentemente vem de partidos como a AfD. Estou errado quanto a isso. Não, você tem razão. Mas o problema com eles é que, do outro lado, esses partidos tendem a ser pró-paz com a Rússia. Mas quando se trata de Israel e da questão árabe, da questão palestina, aí eles dizem não, é claro que essas pessoas brancas precisam se defender. É verdade. Não é anti-guerra no sentido de ser contra a violência. É mais uma questão de qual tipo de violência. E o establishment atual é mais ou menos assim. Todas as formas de violência são maravilhosas, desde que a gente não goste das pessoas contra quem ela está sendo praticada. E a direita é um pouco mais do tipo, não, sabe? Nossos companheiros brancos, talvez não. Mas aí você tem uma tabela, meio como em Family Guy. Neste tom de marrom, tudo bem. Acho que houve esforços, acho eu, para, de certa forma, superar esse tribalismo por parte de pessoas que, na minha opinião, têm princípios e são inteligentes. Estou pensando em Sarah Wagenknecht, na Alemanha, e George Galloway, na Grã-Bretanha, ambos por quem tenho respeito. Infelizmente, eles não tiveram muito sucesso eleitoral. Tenho certeza de que o establishment está fazendo tudo o que pode para derrotá-los. Mas acho que eles têm um problema maior. Estão entre duas opções, certo? Basicamente, você tem a esquerda tradicional, que é a favor de esmagar Putin, e depois tem a direita. E eles estão tentando, basicamente, fazer uma ponte entre esses dois lados. Só que muita gente simplesmente vota em um ou no outro. E aparentemente não há espaço suficiente para alguém como Wagenknecht entrar no Bundestag. Não, é verdade. Embora ela pudesse ter conseguido, se tivessem contado os votos corretamente. Mas é isso. É isso. Ainda seria só um apoio de 5,1%, não de 25%, 30% ou algo assim. Sim, foi uma decepção para mim.
Pode ser apenas support, not with like 25, 30 or something. Yeah, it was a disappointment to me. May I just ask, because like again, what we see is that we have a porque, de relatively novo, large o que vemos consensus in é que one way or existe um another consenso about relativamente amplo, with de um Russia, jeito ou de outro, em favor da beligerância com a Rússia, da beligerância na Ásia Ocidental. Mesmo que não seja absoluto, ele existe. Mas agora nos deparamos com essa nova realidade. A Rússia não quebra, simplesmente não quebra. O Irã não quebra. Exatamente. O Hamas não vai embora. Então, de repente, você bate nesse muro da realidade. E só para voltar à metáfora do Vietnã, o que é preciso, no ocidente político, nos Estados Unidos, para mudar de rumo? Porque, sabe, uma das cenas mais fascinantes para mim dos últimos anos foi em 2023, certo? Scenes for me of the last couple of years was in 2023 or 4 when Joe Biden was in Hanoi. Quando Joe Biden estava em Hanoi, apertando mãos, muito sorridente, sabe, de orelha a orelha, estabelecendo uma parceria estratégica, elevando a relação entre os Estados Unidos e o Vietnã a uma parceria estratégica, e dizendo algo como, bom, sai um grande avanço, é ótimo, é maravilhoso. E o homem cuja mão ele apertava, na verdade, tinha estado nas trincheiras lutando contra os americanos no Vietnã. E ele não, quer dizer, porque o Vietnã é, claro, o Vietnã do Norte, certo? É o Vietnã inimigo. Mas há um momento em que tudo muda para outra narrativa, para uma narrativa completamente diferente. Algo assim é concebível? E se for, quantas décadas isso levaria? And if yes, then how many decades would it take? That's a good question. I don't know. I mean, I'm very surprised how the US has Essa é uma boa pergunta. Eu não sei. Quer dizer, fico muito surpreso que os Estados Unidos tenham tido essa reaproximação com o Vietnã. Nós não lidamos com Cuba, então é algo muito arbitrário. Você pensaria que temos um ressentimento maior contra o Vietnã do que contra Cuba, mas é o contrário. Há uma certa arbitrariedade nessas coisas que eu não consigo explicar direito. Então, não posso dizer por que é assim. Mas eu diria que em relação à Europa, uma das coisas que vocês estão vendo é de fato que os padrões de vida europeus há uma escolha entre armas e bem-estar. Quer dizer, é algo em que estou trabalhando agora. E o público sempre foi um tanto relutante em ir para a guerra. Porque eu acho que no fundo eles entendem que existe essa troca e que eles próprios serão vítimas de uma guerra. Então você precisa de uma campanha de propaganda e de controle da informação. E eles estão fazendo isso na Europa em grande escala. Também estão fazendo nos Estados Unidos, mas na minha impressão, ainda mais na Europa. O problema é quando a realidade fica tão fora de sintonia com a propaganda que acaba batendo na sua cara. E eu acho que estamos aproximando desse ponto na Europa. E então as pessoas vão dizer, nós reduzimos nosso padrão de vida, desindustrializamos permanentemente o continente, enfraquecemos o tecido social da Europa. Tornamos muito difícil qualquer reconciliação com a Rússia, pelo menos talvez nas próximas décadas. Explodimos o gasoduto Nord Stream, fizemos todas essas coisas e agora vamos perder a guerra também. Nem sequer vamos ter vitória. E vocês, elites, prometeram vitória. Disseram repetidamente, estamos à beira da vitória. Putin está prestes a cair e ele vai vencer a guerra. Como eles vão explicar isso? Não vão conseguir explicar. E acho que pode haver uma séria instabilidade política na Europa. É muito provável que vejamos a chegada ao poder da AfD na Alemanha, da Frente Nacional na França. Isso vai acontecer. O que eles vão fazer e como vão restaurar a ordem é uma incógnita. Suspeito que teremos um período prolongado de instabilidade na Europa, possivelmente com violência nas ruas. Muitas vezes, quando essas questões não são resolvidas no âmbito eleitoral, as pessoas vão para as ruas. Essa é uma possibilidade real. Nos Estados Unidos, acho que essa possibilidade é ainda maior, porque temos um histórico muito mais forte de violência. Os Estados Unidos são um país muito mais violento. Temos muitas armas aqui. Então tenho muito medo de uma explosão de violência. Sabe, Trump falou inicialmente, quando assinou o memorando de entendimento, que fez isso porque não queria ficar conhecido como Herbert Hoover.
Ele não queria provocar uma grande depressão. Ou seja, ele olhou para os fatos e percebeu que havia uma possibilidade real de uma crise econômica e talvez de uma grande depressão. Foi por isso que ele recuou. Mas então, é claro, ele violou o memorando de entendimento e voltamos à guerra de novo. Ou pelo menos a um estado de semiguerra com o Irã. Então você sabe, pode haver uma grande crise econômica. 2 guerras, 2 grandes teatros de guerra estão em curso neste momento. Isso tem que ser muito desestabilizador para a economia mundial. Fico muito surpreso que ela tenha se mantido por tanto tempo. E se houver uma desaceleração econômica associada a tudo isso, e depois você perder 2 guerras, pode haver um período muito grave de instabilidade. Os Estados Unidos terão Roosevelt para restaurar a ordem de uma forma relativamente benigna? Eu não apostaria dinheiro nisso. A questão é que, sabe, eu não conheço muitas elites nos Estados Unidos que tenham tido de sofrer pessoalmente por defender uma posição pró-guerra. Normalmente, ser pró-guerra te rende apoio e, na pior das hipóteses, você é tirado do cargo. Mas até o Nixon, sabe, depois simplesmente pôde se aposentar e tudo mais. Há quem diga que parte da explicação para o assassinato de JFK não foi porque ele queria ir à guerra. Foi porque ele estava considerando seriamente fazer a paz com a Rússia. Essa é pelo menos uma das linhas de explicação. Então, ser pró-guerra não costuma realmente causar sofrimento pessoal. Na Europa, é diferente, certo? Alguns líderes pró-guerra realmente, quer dizer, tiveram um fim muito brutal, incluindo, é claro, Mussolini e Hitler. Por outro lado, outros que fizeram isso repetidamente, digamos os britânicos, mal pagaram um preço por isso, certo? Os líderes deles. Então, a liderança atual. E a liderança atual se vê como... acho que é isso mesmo. In the shoes of Churchill, right? Everybody is kind of competing for Churchill's shoes. So they view themselves in that part of history, right? Not on the suffering one. Yeah, I think that it's going to be very difficult to. Sim, vai ser muito difícil explicar isso ao público. Acho que o público simplesmente não vai aceitar um resultado desastroso. Gastamos centenas de bilhões e o que temos para mostrar por isso? Não vejo isso indo muito bem politicamente. E uma das coisas que eles estão vendo, preciso dizer, é que a qualidade da liderança na Europa agora é historicamente uma das piores que já se viu. Teria que voltar aos anos 30 e, sabe, ao tipo de gente na França que deu à França a linha Maginot, os gênios militares que fizeram isso. Acho que esse é o nível de pensamento que temos agora no Palácio do Eliseu e no número 10 de Downing Street. É isso que temos. Pessoas sem imaginação, para quem basicamente a única solução que conseguem conceber é uma guerra. Acho que havia a ideia de que a guerra, de alguma forma, uniria os países, resolveria todos os nossos problemas. Ela iria... eu não sei. Isso quebraria a Rússia, tornaria tudo muito mais fácil. E aí você pode até, sabe, a Ucrânia vai para BlackRock e todo mundo ganha muito dinheiro. Eu acho que isso... Isso está rendendo muito dinheiro. Também acho que eles viram os gastos militares como um polo de crescimento econômico. A economia europeia ficou relativamente estagnada e com baixa produtividade. Então agora os gastos militares restaurariam tudo isso. Isso não funciona de verdade, por vários motivos. Os gastos militares são uma forma muito ineficiente, como se vê, de promover o crescimento. Há maneiras muito melhores de fazer isso. E eles tiveram sua energia cortada. Basicamente, você precisa de energia para crescer, e eles cortaram isso. E não há um bom substituto. Então basta um momento de reflexão. Isso não vai funcionar. Mas acho que há um certo desespero. Eu percebo um certo desespero aqui entre as elites europeias. E então eu acho que, mais uma vez, o que eles temem é... Aliás, você mencionou a questão da responsabilização. Para mim é fascinante essa falta de responsabilização. Houve um período nos Estados Unidos em que tivemos responsabilização. Foi durante o Vietnã. Johnson, ele não deixou o cargo. Ele decidiu não concorrer à reeleição. Foi como se tivesse deixado o cargo. Eu sou velho bastante para me lembrar disso, ainda que vagamente. E ele saiu basicamente em desgraça.
Tinha sido extremamente popular no início da carreira e saiu em desgraça. Não viveu muito tempo depois disso. Morreu acho que 5 anos mais tarde, acho que em desespero. Foi amplamente desacreditado por causa do Vietnã. Nixon, na minha visão, Watergate teve tudo a ver com o Vietnã. Nixon deixou o cargo por causa do escândalo de Watergate, mas acho que na verdade a questão era o Vietnã. Esse era o verdadeiro escândalo, e Watergate foi um substituto. Dá para dizer que Watergate, em muitos aspectos, foi superestimado. Foi, você sabe, uma invasão ilegal, houve um acobertamento. Mas compare isso ao massacre de My Lai. Compare isso a outras coisas que Nixon fez, como a derrubada de Allende, no Chile. Não era nada. Então, acho que isso refletia a perda de confiança do público nas estruturas de elite e a necessidade de encontrar um bode expiatório. Nixon foi um bode expiatório útil, porque você sabe, ele obviamente era um agente muito cínico. Ele era muito desagradável em muitos aspectos. Então acho que ele era, e pagou um preço por isso, deixou o cargo em desgraça. Robert McNamara deixou o cargo em desgraça. Muitas dessas pessoas, de fato, pagaram um preço em termos de reputação. O mais impressionante é que isso não se repetiu. As pessoas que nos trouxeram a guerra do Iraque, a catastrófica guerra do Iraque, a guerra ao terror, não pagaram preço nenhum. Victoria Nuland, é claro, foi assessora de Richard Cheney e foi recompensada. Ela ascendeu por causa do seu fracasso. Depois tornou-se uma importante assessora de política externa de Hillary Clinton, que a nomeou secretária assistente de Estado durante o governo Obama. E ela ajudou a nos levar à guerra na Ucrânia, depois de ter nos levado à guerra do Iraque. Ela não sofreu nada pelas falhas dela. Em Washington, não há nada como fracassar para subir na vida. Então não há responsabilização. Quer dizer, responsabilização é coisa do passado. Mas eu me pergunto se estamos chegando ao fim disso. Acho que uma das razões pelas quais Donald Trump foi eleito é que o público, eu acho, se cansou desse sistema em vários níveis. Em primeiro lugar, a guerra ao terror foi, eu acho, uma experiência muito amarga para o público americano, inclusive para pessoas que inicialmente apoiaram George Bush, muitos republicanos. Eu leciono no sul do Arizona, onde há muitos militares que frequentam minhas aulas, e eu vi isso acontecer. Eles ficaram muito amargurados com a guerra ao terror. Então acho que essa foi uma das coisas que levou Bernie Sanders e Donald Trump a surgir. Ironicamente, eles eram lados opostos da mesma moeda. Os dois eram candidatos antissistema. Outra coisa foi o colapso financeiro de 2008. Sabe, a desregulamentação neoliberal nos levou a esse colapso financeiro que destruiu o padrão de vida das pessoas. E ninguém pagou um preço por isso também. Quase não houve processos. Não houve investigação, não houve responsabilização alguma. Então acho que a falta de responsabilização tinha se tornado um tema central na política americana. Suspeito que também esteja se tornando um tema na política europeia. Perder a guerra na Ucrânia e no Irã vai acelerar muito esse processo, suspeito. Sim, se isso vai ser falado como uma derrota, certo? Que cenário? Eu não consigo ver nenhum cenário em que isso possa ser encoberto e varrido por debaixo do tapete. Mas talvez você tenha alguma opinião sobre isso. Bem, o Zelensky ir para o exílio com toda a sua comitiva, e então da Grã-Bretanha, encenar a guerra de resistência. Você pode manter isso funcionando? E de vez em quando, um carro-bomba explode e mata um general russo ou algo assim. E aí, de novo, vitória. E só precisamos aguentar firme. Dá para prolongar isso de muitas maneiras diferentes por bastante tempo. Porque é como se pelo menos 50% disso fosse uma guerra de propaganda. É como uma guerra de faz de conta, certo? A questão é quem consegue vencer isso. E curiosamente, os únicos que até agora estiveram dispostos a travar a guerra de propaganda no terreno do Ocidente foram os iranianos. Eles escolheram fazer os filmes de Lego. Escolheram dizer algo como, tudo bem, certo, vamos pro Twitter. Os russos desistiram disso desde o início.
Eles até disseram algo como, não podemos vencer essa, então nem vamos tentar. No, that's true. That's true. Iran has been better at it. That's quite true. Não, isso é verdade. É verdade. O Irã tem sido melhor nisso. Isso é bastante verdade. Concordo com isso. Sabe, John Mearsheimer compartilha em certa medida a visão que você está apresentando, de que basicamente a Rênia continuará sendo usada como um ariete contra a Rússia até onde a vista alcança. Acho que a Rússia vai tentar transformá-la em um estado remanescente e disfuncional, que já está fazendo. Mas ainda assim, não será o caso de tudo isso chegar ao fim quando a Ucrânia for derrotada. A Europa e os Estados Unidos, ou pelo menos a Europa, vão querer manter isso em andamento por sabe-se lá quanto tempo. Veja, eu sou um pouco mais otimista, e talvez isso seja um erro. É sempre um erro ser otimista. Mas, neste caso, estou um pouco otimista porque me lembro do Vietnã. E o Vietnã desacreditou, por um período prolongado, toda a ideia de intervenção, toda a ideia de militarismo. Isso realmente produziu mudanças dramáticas, por alguns anos, pelo menos, na política americana. E o público mostrou sua força. Afirmou um poder independente que não tinha exercido antes. E isso era novidade para as pessoas. Isso chocou muita gente. E eu tenho esperança de que algo assim aconteça aqui. Porque, sabe, assim como a ofensiva do Tet meio que desmontou a explicação oficial sobre o que estava acontecendo, destruiu a credibilidade de todo o establishment de política externa e mudou a política, acabando por forçar os Estados Unidos a sair do Vietnã e pelo menos reduzir seu intervencionismo no exterior, tenho esperança de que algo parecido esteja prestes a acontecer aqui. Vocês estão prestes a ter uma perda de credibilidade de proporções dramáticas, e o público europeu vai mostrar sua força e dizer, chega. Mas sabe, eu gosto disso. Quero dizer, essa seria uma esperança, que isso possa ser reduzido gradualmente. Porque se continuar como está agora, a Europa pode se meter em muito mais problemas, se levar os russos ao ponto de eles dizerem, ei, por que só as nossas cidades estão queimando por causa de drones? Se vocês querem esta guerra, uma guerra em escala total, então nós vamos dá-la a vocês. Você sabe disso. Uma guerra nuclear muito bem poderia ser o fim disso tudo. Definitivamente existe esse risco. É impressionante para mim que as pessoas não estejam mais preocupadas com isso, porque isso está claramente em jogo. Os Estados Unidos e os europeus fizeram coisas que nunca, jamais foram cogitadas durante a Guerra Fria. Quero dizer, a base de bombardeiros estratégicos nucleares, atacada pelos ucranianos quase certamente com a conivência dos Estados Unidos e do Reino Unido. Isso nunca foi tentado durante a Guerra Fria. E aqui foi feito. E isso é incrivelmente provocativo. Kaja Kallas dizendo sabe que gostaria de considerar dividir a Rússia em pedaços. Este é um país que tem 1.500, talvez 1.800 armas nucleares ativamente posicionadas. Vocês realmente querem provocar uma guerra nuclear? Porque é quase como se fosse isso que Kaja Kallas quer. Quando eu estive nos Bálticos, quase parecia que era isso que as pessoas queriam. É aí que esse estereótipo idiota do russo causa tanto dano, voltando ao que falamos no começo. Sabe, quando você é russófobo e, ao mesmo tempo, acredita que eles são bestas e ridículos, você não os leva a sério. E um ótimo exemplo que me veio à cabeça recentemente é a forma como o Japão lida com a Coreia do Norte. Eles chamam o líder norte-coreano de louco, mas isso não é um insulto. Vem de um lugar de medo. Eles têm medo dos norte-coreanos. E não existe uma fobia contra os norte-coreanos. Existe apenas medo. Mas eles não tentam provocá-los. Não tentam dizer, precisamos desmembrar a Coreia do Norte. Precisamos invadir a Coreia do Norte. Pelo contrário, eles têm o devido medo deles. E isso, na verdade, cria estabilidade. E os europeus não têm medo dos russos. E foi aí que Karaganov disse, precisamos bombardeá-los. E isso então alimenta essa espiral, esse ciclo. Bem, voltando aos Bálticos, uma das razões pelas quais eu estava ansioso para ir até lá era ter uma noção em primeira mão de como é uma espécie de irracionalidade realmente profunda.
E realmente parecia uma espécie de ódio cego, uma necessidade de vingança, uma necessidade de vendetta. E sabe, quem sabe aonde isso vai chegar? Mas como eu disse, espero que a opinião pública europeia, talvez não nos Bálticos, mas em outros lugares, imponha um limite e diga não. Tomara que Deus ouça suas palavras, meu amigo, porque esperemos, porque sinceramente, isso precisa ser encerrado aos poucos. Caso contrário, vai ficar muito, muito pior. Então, David, as pessoas querem encontrar o seu trabalho. Onde devem procurar? Eles podem simplesmente pesquisar meu nome, David N. Gibbs, com N, ou acessar djibes.arizona.edu. Vou colocar os links para isso na caixa de descrição abaixo. E então voltaremos a conversar. Espero que em breve com mais um dos nossos amigos. Vamos ver se conseguimos organizar isso. E até lá, professor David Gibbs. Muito obrigado pelo seu tempo hoje. Muito obrigado. Tchau.